O que você pensa sobre a Idade Média? Muitas pessoas que não são historiadores têm muitas ideias sobre esse período da história humana que estão longe de ser exatas ou completamente erradas. Então você pode ficar chocado com essas 15 coisas verdadeiras que você não vai acreditar sobre a Idade Média. Número 1. Há conceitos errados sobre a Idade Média. Muitas pessoas tendem a ver a Idade Média como uma época em que nada aconteceu ou que tudo era simplesmente bizarro, mas isso está longe de ser verdade. Por exemplo, algumas pessoas pensavam que seus ancestrais da Idade Média não viajavam muito longe e morriam a alguns metros de distância de onde nasceram. É possível que a maioria das pessoas medievais, especialmente aquelas que viviam no campo, não viajassem muito longe de onde moravam. Mas isso também seria verdade para muitas pessoas em seus últimos anos. Entretanto, não é verdade que as pessoas medievais nunca viajaram. Muitas pessoas foram em peregrinações, às vezes viajando milhares de quilômetros, e aqueles envolvidos no comércio certamente viajaram, conectando partes do mundo através de mercadorias em distâncias incríveis. Mesmo no início da Idade Média, várias mercadorias de altos status eram transportadas para várias terras europeias. Seda da China, especiarias da Ásia trazidas para a Europa através do Oriente Médio, âmbar e peles do Báltico. Alguns poucos viajantes corajosos até mesmo mantinham diários de suas viagens. William of Brooks' Journey of the Eastern Parts of the World, que começou em 1253, descreve sua viagem de 3 anos pelo que é hoje a Ucrânia e a Rússia. Houve também imigração na Idade Média, embora os residentes da Inglaterra medieval nem sempre recebessem imigrantes galeses, escoceses e irlandeses. Além disso, nem todos eles se casaram na igreja. Na verdade, você quase certamente não se casou na igreja. Aqueles que queriam o seu casamento solenizado, normalmente o faziam no portão do pátio da igreja. Em qualquer caso, os casais não exigiam uma igreja, um padre, a leitura das proibições ou qualquer outra cerimônia religiosa. E a igreja não conduzia caçadas às bruxas naquela época. As caçadas de bruxas em grande escala e paranoia coletiva, em resposta ao estereótipo da bruxa má, não são medievais, mas sim um fenômeno moderno primitivo, mais prevalecente nos séculos XVI e XVII. Houve alguns julgamentos de bruxas na Idade Média, e eles se tornaram mais comuns em terras de língua alemã no século XV, mas aqueles que os perseguiam eram quase sempre autoridades cívicas e não eclesiásticas. No número 2, as pessoas que dançavam até a morte, mais conhecida como a peste dançante. Você já se sentiu incapaz de resistir a uma batida de música? Seus ancestrais sofreram aflições similares, e alguns estranhamente dançaram até a morte na Idade Média. Residentes de Estrasburgo foram atingidos por uma vontade súbita e aparentemente incontrolável de dançar em julho de 1518, quando uma mulher conhecida como Frau Trophia entrou na rua e começou a girar, girar e sacudir silenciosamente. Ela continuou a dançar sozinha por quase uma semana, e em pouco tempo, cerca de uma dúzia de outros estrasburguiões tinham se juntado a ela. Em agosto, a epidemia de dança já havia ceifado a vida de até 400 pessoas. Sem outra explicação, os médicos locais culparam o fenômeno com sangue quente, sugerindo que os aflitos simplesmente gritavam a febre para longe. Um palco foi construído e dançarinos profissionais foram contratados. A cidade até contratou uma banda para fornecer música de fundo. Muitos dançarinos desmaiaram de exaustão. Alguns até morreram como resultado de derrames e ataques cardíacos. O episódio bizarro durou até setembro, quando os dançarinos foram levados a um santuário no topo da montanha para buscar o perdão. A praga da dança de Estrasburgo pode parecer lendária, mas está bem documentada nos registros históricos do século XVI. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Manias semelhantes ocorreram na Suíça, Alemanha e Holanda, embora poucas fossem tão grandes ou tão letais como a que ocorreu em 1518. Então, o que exatamente desencadeou a peste dançante? A explicação, de acordo com o historiador John Waller, está muito provavelmente relacionada a San Vitus, um santo católico que os piedosos europeus do século XVI acreditavam ter o poder de amaldiçoar as pessoas com uma praga dançante. Quando combinada com os horrores da doença e da fome que assolaram Estrasburgo em 1518, a superstição de São Vito pode ter desencadeado uma histeria induzida pelo estresse que tomou conta de grande parte da cidade. Outras teorias têm sugerido que os dançarinos fizeram parte de um culto religioso ou que eles ingeriram cravagem, um molde tóxico que cresce no centeio úmido e causa espasmos e alucinações. Número 3. As crianças verdes de Woolpit. Imagine caminhar por um caminho de mato e, de repente, encontrar 2 crianças verdes. Você provavelmente pensaria que alguém estava brincando com a coloração. Um cenário como este teria acontecido na Idade Média, em um lugar chamado Woolpit.
No entanto, a pigmentação verde era alegadamente real e não se apagava. A lenda das crianças verdes de Woolpit começa durante o reinado do rei Stephen, durante um período turbulento na história inglesa conhecida como a Anarquia, em meados do século XII. Woolpit é uma antiga vila em Suffolk, o nome de um antigo poço para apanhar lobos. Um grupo de aldeões encontrou, inclusive, um menino e uma menina de pele verde, aparentemente falando coisas estranhas e agindo nervosamente, perto deste poço de lobos. De acordo com Ralph Coggeshall, as crianças foram mais tarde levadas para casa próxima a Sir Richard de Calne, onde lhe ofereceu comida, mas eles se recusaram repetidamente a comer. Isso continuou por alguns dias até que as crianças descobriram alguns feijões verdes no jardim de Richard de Calne e os comeram diretamente do chão. Acredita-se que as crianças viveram com Richard de Calne por vários anos, período durante o qual ele gradualmente fez a transição para a comida normal. Aparentemente, a mudança na dieta fez com que as crianças perdessem a sua cor verde. Quando elas aprenderam a falar inglês, elas explicaram que eram de outro mundo onde não havia sol e estavam separadas por um grande rio. Número 4. Crianças que tentaram ir a Jerusalém em uma peregrinação. Aparentemente, as crianças da Idade das Trevas tinham mais autonomia do que imaginamos, e algumas delas embarcaram em uma peregrinação à Terra Santa. Stephen de Cloy não era seu filho comum na rua. O menino tinha uma visão enorme. Ele e seus seguidores expulsariam os muçulmanos de Jerusalém e recuperariam a Terra Santa para os católicos. Stephen de Cloy tinha apenas 12 anos de idade. Seus seguidores também eram crianças que tinham sido afastadas de suas famílias pelos sermões de Stephen sobre uma visão divina que ele tinha tido. Mesmo que o rei Filipe tenha negado o pedido de Stephen, eles não tinham medo. Essas crianças desarmadas e despreparadas estavam determinadas a lançar a sua própria cruzada. Entretanto, a Cruzada das Crianças de 1212, como é agora conhecida, foi um desastre mal orientado. A chamada Cruzada das Crianças é apenas brevemente mencionada nas crônicas das Cruzadas, e como nunca foi declarada oficialmente por um papa, tecnicamente não é uma cruzada. A cruzada foi o exemplo clássico de como não organizar uma cruzada na Idade Média. Ela não foi sancionada pela igreja, ela surgiu por si só, e seus participantes não tinham sequer armas. Ao contrário, eles carregavam cruzes, bandeiras e a esperança de que, uma vez chegados à Terra Santa, eles seriam capazes de converter os muçulmanos através da persuasão e intervenção divina. Mas o movimento cresceu e poderia ter envolvido dezenas de milhares de crianças. Mas o movimento acabou em tragédia. Algumas das crianças se afogaram no mar, enquanto outras foram vendidas como escravas. Mas você pode dizer que eles defenderam o que eles acreditavam. Número 5. Esta incrível invenção conhecida como fogo grego que ajudou a vencer guerras. Como o nome sugere, o fogo grego foi uma arma incendiária letal usada pelo Império Bizantino para se defender contra seus inimigos. Era como se o Império tivesse seu próprio dragão que respirava fogo. Durante anos, os bizantinos usaram este complexo do século VII para repelir as invasões árabes, particularmente no mar. Embora o fogo grego não tenha sido a primeira arma incendiária, ela foi sem dúvida mais significativa historicamente. O que torna o fogo grego tão fascinante é que os exércitos que o capturaram foram incapazes de recriá-lo para si mesmos. Eles também falharam em recriar a máquina de entrega. Ninguém sabe o que exatamente entrou na mistura até hoje. Também chamado de fogo do mar e fogo líquido pelos próprios bizantinos, foi aquecido, pressurizado e depois entregue através de um tubo chamado sifão. O fogo grego foi usado principalmente para acender navios inimigos no fogo a partir de uma distância segura. Era um líquido secretamente engendrado que permitia que o fogo continuasse queimando na água, para o horror dos seus inimigos. Os inimigos eram incapazes de apagar o fogo durante as guerras. Para piorar a situação, o fogo grego era uma mistura líquida que se agarrava a qualquer coisa com a qual entrasse em contato, fosse um navio ou carne humana. Ele só podia ser apagado com uma estranha mistura de vinagre, areia e urina velha. Calínicos de Heliópolis é amplamente creditado por ter inventado o fogo grego no século VII. Calínicos era um arquiteto judeu que fugiu da Síria para Constantinopla porque tinha medo que os árabes tomassem a sua cidade. De acordo com a lenda, Calínicos experimentou vários materiais até descobrir a mistura ideal para uma arma incendiária. A fórmula foi então enviada para o imperador bizantino. Somente a família Calínicos e os impérios bizantinos conheciam a fórmula, mas ela está completamente perdida para toda a história. Número 6. Um fato que pode chocar você. Autores da Idade Média não escreveram seus próprios livros. Se você tem um livro de um autor da Idade Média que você ama, é provável que o autor não tenha escrito o livro com as suas próprias mãos.
trabalhar como escriba ou escrever era visto como um tipo de trabalho para grande parte da Idade Média, e não era algo que pessoas extremamente inteligentes e importantes, como teólogos e intelectuais, se dessem ao trabalho de escrever. Ao invés disso, eles empregavam o equivalente medieval de software de reconhecimento de voz, um escriba que transcrevia o que o autor dizia. Uma vez que escrever era uma habilidade que era duramente conquistada e muito valorizada, muitos autores e escribas eram memorializados por seus irmãos artesãos. Entretanto, tudo isso não mudou, pois a mensagem acabou sendo entregue e preservada por inúmeras gerações. Eram os ancestrais usando seus dictafones. Número 7. Os cemitérios não eram simplesmente onde estavam os mortos, mas eram lugares sociais ocupados, usados para todos os tipos de atividades. Muitas pessoas temem ir para perto dos cemitérios hoje e preferem pegar um caminho mais longo do que passar por eles. Mas esse nem sempre foi o caso. Na Idade Média, os cemitérios eram muito mais do que onde os mortos eram depositados, e as pessoas não estavam com medo mórbido dos locais. Na verdade, os cemitérios não estavam escondidos ou fechados dentro de paredes. Eles eram lugares de encontro social, uma parte da comunidade, até mesmo um local para mercados. As pessoas eram conhecidas por beber e jogar lá. Pessoas medievais adoravam jogar dados e a maioria das prostitutas trabalhavam lá. O enterro não deve ter sido muito profundo porque há evidências de que quando Rhône inundou em Avignon, corpos foram desenterrados e vistos flutuando. A igreja pregou uma ressurreição espiritual, mas a maioria das pessoas assumiu a ressurreição física. Quando a praga atingiu e não havia espaços nos cemitérios para corpos, ossuários foram construídos com pelo menos um par de ossos de pernas e o crânio, para que todos pudessem ter uma reconstituição completa para a ressurreição. De fato, muitos europeus reabriram os túmulos de seus parentes no início da Idade Média para recuperar a herança da família. A prática foi anteriormente mal interpretada como roubo de túmulos, mas uma inspeção mais detalhada revelou padrões distintos nos objetos levados. Parece que os itens removidos tinham sido passados através de gerações, como espadas e broches. Itens pessoais, como facas, foram deixados nas sepulturas, o que é consistente com as atitudes históricas em relação a tais itens. Número 8. Ossuários, ou espaços macabros de armazenamento para os ossos de pessoas mortas. Você já alugou espaço para guardar coisas importantes? Se sim, ossos de um parente morto estariam entre aqueles itens preciosos que você queria garantir? Se você tivesse vivido na Idade Média, a resposta para a última pergunta poderia ser sim. Um ossário poderia variar em tamanho desde uma pequena caixa até uma grande estrutura que abriga ossos humanos. Depois que um corpo é colocado em uma cova temporária, os ossos são removidos, limpos e colocados no ossuário, o lugar de descanso final. Muitos ossuários foram construídos em resposta a uma falta de espaço nos cemitérios locais. Outros, por outro lado, foram descobertos quando restos humanos foram achados durante a escavação de cemitérios, sejam conhecidos ou esquecidos. Os ossuários já existem há muito tempo. Os túmulos megalíticos da idade do Neolítico e do Bronze são quase certamente antecedentes pré-históricos das mais recentes tradições europeias. 3.000 anos atrás, os antigos persas, especificamente os zoroastrianos, enterraram seus mortos. Talvez a prática de armazenar ossos em ossuários esteja voltando, já que os ossos de uma mulher austríaca foram colocados em um ossuário no século XII. Ossuários podem ser encontrados em toda a Europa, e eles já foram uma prática comum entre as comunidades católicas e ortodoxas orientais. Capelas e criptas em igrejas e mosteiros abrigam os ossos de milhares de pessoas. Ossuários também podem ser encontrados em cavernas, catacumbas e túneis subterrâneos. Pessoas foram enterradas quando morreram, enquanto alguns ossuários funcionam como um tipo de vala comum, contendo os ossos de milhares de pessoas que morreram como resultado de qualquer coisa, desde pragas a guerras. Número 9. O rei Eduardo III uma vez tentou banir o abate de animais em Londres. Não, o rei Eduardo III não estava tentando forçar seus súditos londrinos ao vegetarianismo. O real simplesmente se fartou. O cheiro de carne crua, sangue e miudezas permeando a cidade em 1369 era quase insuportável. Era exacerbado pelo fato de que as pessoas tinham o hábito de atirar carcaças e carne podre no rio Tâmisa. Isso não é a única coisa interessante sobre Londres. A cidade foi colonizada pelos romanos há cerca de 2.000 anos e recebeu o nome de Londinium. Era muito pequena, então. No entanto, Boudica, a rainha de uma tribo celta, queimou-a até o chão alguns anos depois, e foi reconstruída e cresceu até o que é hoje. A cidade quase foi leiloada em um ponto. O rei Ricardo, Coração de Leão, precisava de dinheiro para suas batalhas de cruzada, e ele disse que venderia Londres se pudesse encontrar alguém para comprá-la. E os habitantes de Londres medieval, tanto humanos quanto animais, produziam 50.000 quilos de fezes por dia, o que equivalia a mais de 6 ônibus de 2 andares.
E quando o rei Carlos I foi decapitado perto das casas do parlamento em Whitehall, as pessoas que observaram a cerimônia puderam subir e mergulhar os seus lenços em seu sangue, porque se acreditava que o sangue de um rei iria curar a sua doença. Número 10. Prática repugnante de usar urina humana na saúde. Muitas pessoas não pensam duas vezes sobre sua urina hoje, mas o produto líquido de resíduos humanos era uma mercadoria valiosa na Idade Média. A urina era muito procurada na medicina e tinha muitos usos. Pliny the Elder, um médico romano, recomendou a urina fresca para o tratamento de feridas, queimaduras, problemas no ânus, calos e picadas de escorpião. Enquanto a urina estragada, misturada com cinzas, podia ser esfregada no seu bebê para tratar a erupção das fraldas. Numerosas luminárias médicas na Europa do início da modernidade foram ainda mais longe. Ambroise Paré, um cirurgião francês pioneiro, descobriu que pálpebras com prurido poderiam ser lavadas na urina do paciente se ela tivesse sido mantida a noite toda em um lavatório de barbeiro primeiro. O pai da química, Robert Boyle, aconselhou certos pacientes a beber todas as manhãs uma corrente de ar moderada da sua própria urina, de preferência enquanto ainda está quente. Qualquer um que exigisse uma segunda opinião descobriria que Thomas Willis, o médico mais rico da Inglaterra na época, estava instruindo uma jovem a beber. Leonardo Fioravanti, o médico italiano, viu o nariz de um homem cortado em uma discussão por volta de 1550 e prontamente urinou sobre o órgão caído antes de suturá-lo novamente. Todas as feridas de batalha, de acordo com o cirurgião de Henrique VIII, Thomas Vicary, deveriam ser lavadas na urina, e outros aconselharam o mesmo para possíveis úlceras gangrenosas ou picadas venenosas. Como a urina é estéril quando sai do corpo, ela é na verdade um agente de limpeza muito mais seguro do que a água que está normalmente disponível. A urina, entretanto, pode ser usada em uma pitada, mesmo nos tempos modernos. Por exemplo, soldados da Primeira Guerra Mundial usavam remendos de pano embebidos na sua própria urina como máscaras de gás rudimentares para que a amônia na urina pudesse neutralizar o cloro no gás. Número 11. O futebol foi banido pelos monarcas da Inglaterra. Futebol é um jogo bonito que bilhões de pessoas gostam de assistir, especialmente o torneio da Copa do Mundo. No entanto, o esporte tem tido uma história tempestuosa com os reais ingleses. O futebol é um esporte que tem sido praticado na Inglaterra por muitos séculos. O futebol medieval ou mafioso era frequentemente jogado entre cidades e vilarejos vizinhos, com times adversários se enfrentando para entregar uma bexiga de porco inflada de uma ponta da cidade para outra. Chutar ou esmurrar a bexiga ou a bola, assim como fazer o mesmo com seus oponentes, era permitido. Estes jogos medievais foram eventos caóticos com poucas regras. O futebol de máfia ainda hoje pode ser visto na Inglaterra, geralmente na terça-feira gorda. A cada ano, o Hales é realizado em Alnwick, Northumberland, também. Entretanto, o rei Eduardo II proibiu o futebol na cidade depois de se preocupar com o impacto negativo que ele estava tendo sobre os bons cidadãos de Londres. Mais tarde, em 1349, o seu filho Eduardo III proibiu completamente o futebol, temendo que isso distraísse os homens da prática de tiro com arco e flecha. Após a perda maciça de vidas causadas pela peste negra, a Inglaterra exigiu o maior número possível de arqueiros para cumprir as ambições militares de Eduardo, tanto na França quanto na Escócia. Pensa-se que o Henrique VIII, conhecido por sua proeza esportiva em sua juventude, era dono do primeiro par de chuteiras quando a coleção real de calçados foi registrada, como incluindo 45 pares de veludo e um par de couro para futebol, em 1526. Henry, mais tarde, proibiu o jogo em 1548, alegando que este incitava motins, possivelmente devido ao seu aumento da cintura e, portanto, incapacidade de competir no mais alto nível. Número 12. A prática de elucidar a verdade através da cruentação. Mesmo durante a Idade Média, as pessoas buscaram a justiça. No entanto, seu método de chegar à verdade era tudo menos confiável. Eles usam um método conhecido como cruentação, ou corpos sangrentos para determinar casos de assassinato. No entanto, tenha em mente que isso foi antes dos testes de DNA se tornarem comuns. O Beer Rite, também conhecido como cruentação, era baseado na crença de que o corpo ainda é capaz de ouvir e agir após a morte, para que, se um assassino se aproximasse ou tocasse o cadáver de sua vítima, o cadáver sangrasse ou espumasse na boca. Beer Rite recebeu seu nome do beer, um carrinho que segurava ou carregava um cadáver ou caixão. E cruentation é derivado das palavras latinas cruentation, que significa mancha de sangue, ou cruentare, que significa fazer sangrar. Aqui está o processo. O suspeito é colocado a uma certa distância da vítima, que está nua de costas. Ele se aproxima do corpo, chamando-o pelo nome e andando ao redor dele 2 ou 3 vezes. Ele então acaricia as feridas levemente com a sua mão. Se ocorrer sangramento fresco, o corpo se move ou espuma. Aparece na boca durante este tempo, e o suspeito é considerado culpado de assassinato.
e caso encerrado. No entanto, estas pessoas provavelmente estavam vendo o fluido de purga, também conhecido como fluido de decomposição. O fluido da purga, que drena da boca, nariz e outros orifícios durante a putrefação, assemelha-se ao sangue e é frequentemente mal identificado como tal. Número 13. Outra prática médica estranha, conhecida como sangria. A transfusão de sangue é um procedimento comum usado para reabastecer ou completar o sangue perdido. No entanto, os médicos da Idade Média tinham um plano oposto para restaurar a saúde: tirar o sangue do paciente. O médico usaria uma lanceta ou pedaço de madeira afiada para abrir uma veia, fazendo o sangue fluir para fora e para dentro de um recipiente de espera. Se você tivesse sorte, seu médico deixaria as sanguessugas fazerem a dura tarefa no lugar de instrumentos grosseiros. Pensa-se que a sangria é originária do Antigo Egito, tornando-a uma das práticas mais antigas da medicina. Ela então se espalhou pela Grécia, onde médicos como Erasistratos, que viveu no século III a.C., acreditavam que todas as doenças eram causadas por um excesso de sangue ou pletora. A sangria tornou-se o tratamento padrão para uma variedade de condições na Europa medieval, variando de peste e varíola a epilepsia e gota. Praticantes tipicamente cortavam veias ou artérias no antebraço ou pescoço, às vezes com a ajuda de uma pulga, uma ferramenta especial com uma lâmina fixa. Um edito da Igreja emitido em 1163 proibia monges e padres, que frequentemente atuavam como médicos, de realizar sangrias, declarando que a Igreja abominava o procedimento. No entanto, ao detectar uma oportunidade de negócio, os barbeiros começaram a oferecer uma variedade de serviços, incluindo sangria, copos, extrações de dentes, lanças e até amputações, em resposta a liminar, além de aparas e barbeados. Médicos e cirurgiões, respeitados, elogiaram o procedimento, o prescrevendo generosamente aos seus mais prestigiados pacientes. Enquanto dava à luz o seu primeiro filho, Marie-Thérèse, em 1778, Maria Antoniette se beneficiou de uma dose de sangria. Número 14. Outra estranha prática judicial de julgamento por provação. Você não queria ter um processo judicial na Idade Média para provar a sua inocência, e poderia inclusive ser um processo muito doloroso. Alguns de seus antepassados tiveram que lidar com o fogo para escapar da punição injusta, ou até mesmo se afogar na água. Havia dois tipos de provação, fogo e água, com Deus esperando interferir e determinar a culpa com base no resultado. Para o fogo, o acusado tinha que caminhar 9 pés enquanto carregava uma barra de ferro em brasa vermelha. Eles estavam inocentes se a ferida cicatrizasse completamente dentro de 3 dias. Mas se ela apodrecesse, isso era culpa. Para a opção da água, o acusado foi jogado em uma piscina de água fria enquanto estava suspenso de uma corda, no qual um nó é atado a um comprimento especificado. Se eles afundassem até a profundidade do nó, dizia-se que a água os estava aceitando sob o comando de Deus. Como resultado, eles foram declarados inocentes e arrastados para fora antes de se afogarem. Entretanto, se eles flutuassem, então eles seriam culpados. Outra opção era julgamento por combate ou aposta de batalha, que foi introduzido pelos normandos em 1066. Envolveu luta entre o acusador e o seu acusado. Mais uma vez, espera-se que Deus intervenha e dê ao vencedor a moral e o poder para derrotar a pessoa que os havia injustiçado. Entretanto, tem uma falha clara. Algumas pessoas são simplesmente melhores lutadores do que outras. Número 15. Estão os animais em pé de julgamento. Até agora você provavelmente já aceitou a selvageria da paisagem de justiça da Idade Média. Entretanto, não fica mais estranho do que os animais serem arrastados para o tribunal para enfrentar a acusação. Julgamentos com animais foram processos sérios e oficiais que duraram meses e contaram com advogados respeitados de ambos os lados e encantaram a corte com argumentos eruditos. Muitas autoridades medievais acreditavam que crimes cometidos por animais eram obra do diabo e que permitir que eles ficassem impunes permitiria que o diabo assumisse os assuntos humanos. Cães, porcos, ratos e galinhas poderiam se encontrar do lado errado da lei e aparecer perante um juiz. Todos nós temos aquele cão de bairro que gosta de latir na hora errada, não é? Se forem considerados culpados, os animais podiam morrer por enforcamento. Vamos ouvir o que você acha dessas práticas estranhas da Idade Média na seção de comentários abaixo.